Fala patrão, fala patroa, boa noite. Vamos lá fazer uma live surpresa aqui pra gente bater um papinho. Vocês sabem que eu só venho fazer live surpresa mesmo. Não fico marcando nada, porque eu nunca sei quando que vai surgir um assunto. Então hoje surgiu na mentoria, na parte da tarde. E eu senti que eu precisava conversar com mais pessoas sobre o assunto que a minha mentorada tava em dúvida. Então vou fazer aqui com vocês via live. Não se preocupe se você não puder assistir agora, depois eu vou jogar lá no YouTube, aí você assiste sem problemas, tá bom? Quem puder ficar por aqui agora vai ser ótimo também. Bom, hoje na minha mentoria foi muito legal que surgiu um assunto. Eu falei uma frase, na verdade, e a minha aluna ela ficou muito sem entender o que eu tinha falado. E daí eu percebi que muitas pessoas também devem ter essa mesma dúvida, não devem conhecer essa expressão. Bom, no empreendedorismo, a gente gosta muito de falar que o empreendedor ele não tem passado. E aí eu citei isso e ela ficou assim, como assim, Ju? Por que que empreendedor não tem passado? Como que empreendedor não tem passado? Todo mundo tem passado. Mas é só uma máxima que a gente, empreendedores mais raiz, né? A gente tem essa máxima de dizer que nós não temos passado. E eu vou explicar para vocês por quê, da mesma forma como eu expliquei para ela. Para isso, eu vou precisar contar para vocês uma situação que acontecia muito comigo antes de eu vir para o marketing digital, quando eu só trabalhava com e-commerce. Era muito comum, perdi as contas de quantas vezes isso aconteceu, tá? De acordar de manhã, olhar meu celular e tá com as minhas contas zeradas. Todas as minhas contas. Isso quando elas não estavam no negativo. Já aconteceu algumas vezes. Eu não tenho problemas em falar sobre isso hoje. Nunca foi com intenção de deixá-las no negativo, mas eu já passei muitas dificuldades, sim. E na opção de ter que comer, ter que fazer as coisas ou deixar a minha conta negativa, é óbvio que eu tinha que optar por deixá-la. E o empreendedor, quando ele acorda e vê aquele saldo lá, aquele monte de zero, para alguns isso é a destruição. Para outros, isso é motivação. E eu sempre tive isso como motivação. Eu olhava aqueles zeros e eu falava, cara, eu vou ter que reverter isso até o final do dia. E era naqueles dias que eu tava mais chateada, tava mais com medo de às vezes não conseguir fazer vendas, né, pra bater um saldinho do dia, que eu fazia as minhas melhores vendas. Então aquilo ali servia de combustível pra mim. Quantas e quantas vezes que isso aconteceu, de eu acordar ali com a minha conta zerada e no final do dia ter vendido 1.000, 2.000, e vocês sabem que para quem tá começando a empreender na época, né, vender 1.000, 2.000 reais no dia é muito bom, é muita coisa. Tem gente que custa vender isso no mês. Então eu ficava muito feliz quando isso acontecia. Bom, eu ainda não expliquei, né, por que que o empreendedor não tem passado. Eu vou ter que dar outro exemplo para você começar a entender aí na sua cabecinha. Muitas vezes, quando a gente trabalha com o público, a gente também recebe críticas e elogios. É muito normal, tá? O empreendedor, quando é o empreendedor que a gente chama de Nutella, que é aquele empreendedor que só gosta de aparecer, que só faz as coisas assim pela vista grossa, ele gosta muito de receber elogio. Então ele se fia demais naqueles elogios que ele recebe, e ele vai acumulando aquilo dentro dele, aquilo se torna um pouco de ego. Então ele acha que ele já é bom o suficiente, ele acha que ele não precisa melhorar, ele se fia tanto naqueles elogios que ele recebe que ele fica cego para as outras possibilidades. Então, quando a gente recebe um elogio, vou dar a dica para você que está começando às vezes a empreender ou que já é um bom empreendedor, receba o elogio, fique feliz, né? É bom a gente ser reconhecido, saber que a gente está no caminho certo, mas joga aquilo lá pro passado, guarda aquilo lá no seu passado. Não fica remoendo aquilo na sua cabeça para você não ficar se sentindo o top, o bacana e não querer crescer, não procurar se desenvolver para melhorar, tá bom? Da mesma forma, como quando também você recebe uma crítica, é importante você filtrar e não deixar aquela crítica te destruir, porque muita gente, quando recebe uma crítica, uma coisa pequena, torna aquele negócio uma coisa com uma dimensão gigantesca e aquilo destrói o dia da pessoa, destrói as coisas que ela estava fazendo, ela não consegue levar adiante. A crítica, ela é para te ajudar a melhorar. Quando o seu cliente te faz uma crítica, é importante você recebê-la, é importante você se atentar
no que você errou, o que você está fazendo de errado e como melhorar aquilo, a experiência para o seu cliente, mas resolva e esqueça. Não deixa que aquela crítica te abale de tal forma que você não consiga levar o seu dia adiante. Então, da mesma forma como a gente faz com o elogio, a gente pega a crítica também e joga lá para o passado. E foi dessa forma que eu expliquei para minha aluna que empreendedor não tem passado. A gente não pode se deixar guiar pelo ego das conquistas que a gente já teve, porque senão a gente nunca vai ir em busca de mais conquistas. Da mesma forma que a gente não pode se deixar abalar e abater pelos erros ou pelas coisas que deram errado lá atrás, para não dar seguimento. Então a gente não tem passado, a gente não vive de passado, a gente não pode se vangloriar de um dinheiro que já passou pela nossa conta. Aquilo ali já passou, já foi gasto, já foi pago, né? Você já consumiu. Você precisa estar diariamente focado em novas metas, em novos objetivos. É diário, é o hoje. Empreendedor só tem hoje e futuro, porque a gente tem que estar sempre com a visão lá na frente, das coisas que a gente ainda vai construir, das coisas que a gente ainda quer fazer. Então, não se esqueçam disso. Agora que vocês já sabem, empreendedor não tem passado. Empreendedor só tem presente e futuro, tá bom? Guardem isso para vocês.